Uma boa noite. Em primeiro lugar, gostaríamos de pedir desculpas, porque nosso equipamento foi formatado aqui e não abriu de jeito nenhum o PowerPoint. Então, ficamos aqui na peleja. Mas vamos, sem apresentar slides, sem nada, havíamos preparado aqui uns vídeos, algumas coisas interessantes para a gente poder trocar ideias. Mas existe uma razão e a gente vai, obviamente, confiando na ajuda dos amigos espirituais, pedir que nos auxiliem a fim de que nós possamos ser portadores de uma mensagem de otimismo, de certeza na existência de Deus, essa causa causal, que não é casual, né? Conforme muitas vezes muitos atribuem a formação do universo, da vida, de um modo geral. Então, Deus é a causa causal, a causa de tudo. Não é sem razão que Allan Kardec vai abrir o Livro dos Espíritos com essa questão, que é Deus, não é? Trazendo para nós uma visão nova, porque até então havia-se uma preocupação de se responder aos questionamentos de quem é Deus numa visão antropomórfica. E nós ainda trazemos muito disso, porque quando imaginamos Deus, muitas vezes levamos para essa visão equivocada de que seria aquele senhor idoso de barbas brancas, sentado no seu trono, né, a determinar castigos, perdões, enfim, determinando situações de acordo com o nosso comportamento. E Allan Kardec vai abrir o nosso entendimento quando ele vai propor aos benfeitores espirituais esse questionamento numa visão filosófica, não é? Trazendo à baila essa informação importantíssima para nós, que é Deus. E os benfeitores espirituais vão nos responder que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária ou causa causal de tudo o que existe. Então, ele não fala quem é, mas os atributos, o que representa esse Pai Celestial, que na definição do Cristo é um amor pleno, não é? E que é a origem de tudo. E Allan Kardec vai, nos seus questionamentos, perguntar, logo em seguida, e aí a gente fica questionando por que é que o codificador fez essa pergunta, porque logo em seguida ele vai questionar o que é infinito. Né? E os espíritos vão responder para nós que é o que não tem princípio nem fim. Né? Tudo que é desconhecido é infinito. E aí, prosseguindo nos seus questionamentos, ele vai convidar-nos a, dentro desses questionamentos, a buscarmos, nesse entendimento importantíssimo, onde é que nós poderíamos buscar provas da existência de Deus. E os espíritos vão nos convidar a avaliar que, dentro de uma análise que nós fizermos, dentro dessa proposta, observarmos de tudo aquilo que não é obra do homem, obviamente, é obra de Deus. E o doutor Abraham Cressy Morrison, um cientista que durante 40 anos presidiu a Academia de Ciências de Nova York, ele propôs uma cartilha na internet estabelecendo as 7 razões porque um cientista deve crer em Deus. Então, analisando essa proposta, nós vamos entender que há uma gama enorme de caminhos para que a gente possa trilhar e consolidar em nós essa certeza desse ser supremo, que é a causa de tudo. E dentre as razões que ele vai estabelecer, ele vai dizer-nos que bastará que a gente contemple uma noite de céu estrelado para que a gente chegue à conclusão que não seria possível o acaso fazer tudo isso. Não é? Que mesmo que na nossa impossibilidade de atingirmos, né, todas essas possibilidades com a vida na Terra somente, nós vamos entender que por que o acaso faria esse universo inteligente, né, que demanda toda uma estrutura que é calcada dentro de alguém que elaborou todo esse processo. Então, ele vai dizer-nos que
Bastará que a gente avalie a rotação do nosso planeta em torno do Sol, né? Ou em torno do seu eixo, e a translação, e nós vamos perceber por que é que um dia tem 24 horas. Porque se a velocidade que o planeta gira em torno de si mesmo não fosse de 1.600 quilômetros horários, se fosse apenas de 10% dessa velocidade, nós teríamos aí 120 horas de dia e 120 horas de noite. E a vida na Terra seria impossível, porque em dias prolongados o Sol esturricaria toda e qualquer tipo de vida existente no planeta. E 120 horas de noite, melhor dizendo, a Terra ficaria totalmente gelada e a vida seria impossível. Então, não é sem razão que o planeta gira em torno do seu próprio eixo a uma velocidade de 1.600 km por hora. Fala-nos ele a respeito de que também não é sem razão que a nossa atmosfera ela possui uma profundidade de 60 quilômetros. Se ela não tivesse essa medida exata, a todo momento nós somos bombardeados por meteoros, meteoritos, aerólitos, que quando penetram a atmosfera do planeta, eles são ralados e aí não atingem o solo terrestre, o que, do contrário, seria impossível a vida na Terra, nós seríamos bombardeados a todo momento. Fala-nos ele, dentro dessas razões, que se o oceano fosse mais baixo 3 metros ou mais alto 3 metros, a vida também não seria possível no planeta, porque ele absorveria todo o oxigênio do planeta e aí nós não poderíamos sobreviver no solo terrestre. Então, vai dizendo-nos que a distância existente entre a Terra e a Lua não é sem razão, porque se não fosse essa medida exata que a providência divina elaborou, se a Lua fosse mais próxima da Terra, milhares de quilômetros abaixo do que ela é, os oceanos atingiriam a altura, as ondas do mar, né, em virtude do magnetismo lunar, atingiriam os picos mais altos do planeta, lavando assim qualquer possibilidade de existência de vida. Então ele vai tecendo esses comentários, dizendo que o acaso jamais poderia construir toda essa mecânica da forma inteligente como ela ocorre. E nós vamos percebendo, então, que essa causa causal que elaborou a vida no planeta, que no universo onde mais de 200 bilhões de galáxias, no nosso universo conhecido, vai proporcionar a nós, seres inteligentes da criação, essa viagem rumo à evolução, onde hoje estamos estagiando em um sistema solar, né, que abriga esse nosso planeta, aonde ainda é um mundo de provas e expiações, transitando para a regeneração, e aí somos viajores desse universo na busca do nosso aperfeiçoamento. Então, Allan Kardec vai também, de forma a pesquisar, a buscar, junto aos benfeitores espirituais, as informações necessárias, para que o nosso entendimento vá se aclarando quando ele vai nos levando a viajarmos nessas reflexões e, ao mesmo tempo, nesses questionamentos, para que a gente entenda a profundidade e, ao mesmo tempo, a magnanimidade do Criador. Então, nós vamos nos dando conta de que essa causa causal, né, que elaborou todo esse processo de evolução de nós, seus filhos, né, e quando Allan Kardec pergunta se poderíamos entender a natureza íntima de Deus, e os benfeitores vão dizer-nos que falta-nos o sentido, e Allan Kardec vai novamente perquirir, perguntando se algum dia nós poderíamos entender todo esse processo, ou a divindade, de forma muito mais ampla, e aí os espíritos vão nos respondendo que, na medida em que a gente vai galgando os degraus da evolução, nós vamos ampliando o nosso entendimento de Deus. Daí nós entendermos Jesus, quando no Sermão da Montanha,
vai dizer-nos que bem-aventurados seriam os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, nós vamos fazendo esse paralelo da mensagem de Jesus, que veio nos trazer essa visão do Deus único, não é? Dessa nossa ligação com o Pai Celestial, convidando-nos a buscarmos dentro da nossa jornada essa purificação, esse burilamento, em que, quando atingirmos a condição daqueles que têm limpo o coração, ou seja, em que, em função das oportunidades reencarnatórias, de todo o trânsito na busca do nosso aprimoramento espiritual, quando estivermos livres de toda e qualquer inferioridade, atingindo a condição de espírito puro, nós, então, teremos a condição de entender Deus na sua plenitude. E é aí que a gente vai percebendo toda essa profundidade que a doutrina espírita nos convida a mergulhar para entendermos a necessidade de nós buscarmos o nosso melhoramento espiritual. Quando Santo Agostinho, dentro dos seus questionamentos, nas lutas que ele travara consigo mesmo, ele identificando a necessidade de buscar o Criador, né, quando ele então se envolve com a mensagem de Jesus, dando vazão àquela necessidade de busca interior que o mundo, né, que a vida mundana não lhe proporcionara, ele então se dedica de forma tal que ele consegue encontrar Deus dentro de si mesmo. E vamos ver o reflexo disso na questão 919 de O Livro dos Espíritos, não é? Quando ele vai, dentro dessa análise, né, buscar dos benfeitores espirituais a explicação de qual o meio prático mais eficaz que tem a criatura para se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, nós vamos perceber na resposta dos espíritos superiores, quando dão o roteiro para que, ou melhor dizendo, Allan Kardec fazendo esse questionamento e Santo Agostinho, que é o portador dessa resposta, vai ensinar-nos uma receita, convidando-nos a fazer o que ele fazia quando viveu na Terra, não é? Passava em revista todos os seus atos, tudo aquilo que houvera feito, e então ele começou, dentro desse processo de análise, de avaliação da sua conduta, a buscar verificar o que ele poderia ter feito que depusesse contra ele, contra seu próximo, contra Deus, e foi assim que ele passou a se melhorar. Recomendando-nos que um sábio da antiguidade já havia nos dito a necessidade de conhecermos a nós mesmos, a fazermos essa viagem interior para que a gente encontre Deus na nossa intimidade, já que somos seus filhos. Percebendo nisso a grande oportunidade de ascensão de todos nós. Então, quando nós vamos percebendo Allan Kardec dentro do roteiro que nos traça em O Livro dos Espíritos, para que a gente comece a buscar o entendimento de Deus, a vida na matéria, não é? Conjugando a necessidade desse trajeto que precisamos empreender, para que a gente vá entendendo, à medida que nós vamos abrindo as nossas possibilidades espirituais, de entendermos a divindade que se encontra dentro de nós. Por isso a recomendação de Jesus, quando disserem que o reino dos céus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, na medida em que nós fizermos essa viagem, essa introjeção, nós vamos percebendo que Deus está em toda parte, mas, acima de tudo, está dentro de nós. Então, é esse convite que a gente vai fazendo para nós mesmos, a fim de que a gente consiga encontrar um roteiro seguro e percebermos que a vida na Terra, ela nos faculta todo esse empreendimento, esse projeto de Deus para nós, para que a gente consiga, então, desenvolver as nossas possibilidades de espíritos eternos que somos, marchando na busca do nosso aprimoramento, lembrando-nos que nós não estamos sozinhos nessa caminhada e que ninguém vai poder empreendê-la sozinho,
Porque assim como evoluem os espíritos de forma individual, evoluem as coletividades. E o plano da divindade é que nós marchemos juntos, apesar de muitas vezes nós nos extraviarmos da rota, mas fazemos parte da grande massa humana, né? Dessa coletividade de espíritos que, ora, estagiam no planeta e que, por sinal, é um planeta abençoado, porque, ante a tantas lutas, a tantos desafios que todos nós enfrentamos, é o local ideal para que a gente desenvolva as nossas possibilidades no momento, já que nós ainda não aprendemos a criar, a desenvolver, ou ainda não conseguimos, melhor dizendo, desenvolver a asa do amor, porque ainda estamos com o intelecto já um tanto quanto desenvolvido, mas a área do nosso sentimento ainda se encontra precária, a asa do sentimento ainda se encontra precária. Então, precisamos equilibrar esse desenvolvimento a fim de que a gente possa nos conduzir de forma mais segura ante a tantas situações que nós vivemos no momento, né? Há tantos desafios, porque estamos aí chegando num patamar de intelecto bastante interessante, mas precisando aliar o sentimento do amor ensinado pelo Cristo, a fim de que a gente consiga passar por todas essas tormentas que aí estão e conseguimos sair vitoriosos desse processo que a divindade nos faculta, que é o nosso aprimoramento espiritual. Nós vamos percebendo, meus amigos, que dentre há tantas situações vividas, não é? Em que muitas vezes se atribuem a Deus determinados fatos que ocorrem na nossa vida, nós vamos nos dando conta de que, face a tantas outras oportunidades que tivemos, e que somos nós os autores do nosso destino, porque em virtude das escolhas efetuadas no passado remoto ou recente, nós vamos nos dando conta de que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Vamos perceber, conforme nos ensina Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, quando ele vai falar das causas atuais e das causas anteriores das aflições, nós vamos percebendo que nós somos os autores, os condutores da nossa vida e elegemos aquilo que é melhor ou que é pior de acordo com as nossas escolhas. Quando o codificador vai estabelecer dentro das causas atuais das aflições, nos convidando a examinarmos ante essas escolhas que muitos dos sofrimentos, muitas das aflições que se abatem sobre nós são frutos da encarnação presente. Quando muitas vezes nós estamos atribuindo a Deus as nossas desditas, o nosso sofrimento, Allan Kardec nos ensina que o nosso comportamento, muitas vezes, ele elege sofrimentos que nós não precisaríamos passar. A intemperança, as más escolhas, a falta de ordem, de organização nas nossas atividades, na nossa vida de um modo geral. Quantas vezes nós atraímos situações que nós não precisaríamos passar? Quantas doenças nós acabamos desenvolvendo ante comportamentos desequilibrados, temperamentos desajustados, quando agasalhamos a mágoa, a raiva. E aí nós vamos alimentando esses sentimentos, né, os ressentimentos que muitas vezes nos fazem voltar àquela situação que muitas vezes desencadeou desarmonia. Então, basta às vezes nós pensarmos numa situação desagradável, né, vivida, desencadeadas por nós, e aí nós vamos percebendo que o nosso organismo reflete todo aquele sentimento de raiva, de ódio vividos naquela situação. E, ao revivermos isso, nós vamos bombardeando o nosso organismo, o nosso corpo físico, e aí abrindo brechas para que determinadas doenças se instalem e encontrem a receptividade na nossa organização fisiológica
E aí, muitas vezes, a criatura está às voltas, com situações que ela não precisaria viver. Então, se nós observarmos o que o codificador pontua nesse item das causas atuais das aflições, que são 7 itens, fazendo essa abordagem a respeito dessas situações que nós vivemos e comparando com as causas anteriores das aflições, que são aquelas situações que muitas vezes fogem ao nosso controle, e ele vai enumerando a perda de entes queridos, né? Deformidade de nascença, a idiotia, a loucura, situações que nós desencadeamos lá atrás e que são um reflexo hoje, na nossa experiência reencarnatória, daquilo que fizemos ontem. Mas vamos perceber que muitas vezes nós estamos às voltas com problemas que nos afligem, que foram criados no momento presente. Em virtude de direcionamentos que demos à nossa vida, e muitas vezes não paramos para pensar, para refletir. Por isso, Joana de Ângeles nos convida no livro Vida Feliz a meditarmos um pouco mais, a reflexionarmos em torno da nossa existência, em torno daquilo que temos feito, para que a gente tenha tempo, né, de deixar a poeira assentar, porque muitas vezes vivemos tão atribulados, nos permitimos envolver no afã de buscarmos tantas coisas e a gente não realiza nada. Somos aquelas pessoas que às vezes queremos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nas redes sociais, não nos conformamos em dar uma serenada na nossa vida, de forma a refletirmos para onde é que nós estamos indo. Todos nós estamos marchando para Deus, mas muitas vezes nós estamos buscando caminhos mais longos que vão gerando sofrimento, retardando a nossa jornada para essa chegada que é imperiosa. Então, estamos fugindo de nós mesmos, vivendo tão atribulados, e não temos deixado essa saudade de Deus falar mais alto, que é o que Santo Agostinho nos convida lá no seu livro, Quando Encarnado, Confissões, quando ele vai dizer-nos que tarde te amei, Senhor. Beleza antiga e tão nova. Buscava-te em outros lugares, quando na realidade tu estavas dentro de mim e eu não percebia. Então nós estamos aí dentro dessa situação, às vezes, buscando nos satisfazer com tantas coisas que vão passar, que tem o seu grau de importância, mas a gente precisa avaliar aonde é que a gente tem colocado os nossos objetivos. A nossa vida, ela tem se pautado em quê? Para quê? Por que estamos adotando esse ou aquele comportamento? Quando sabemos que o telefinanismo de todos nós é esse encontro com a divindade, com Deus que habita na nossa intimidade. Fazendo esse processo, conforme Jesus nos convida, de limpar os nossos corações através das experiências reencarnatórias, da jornada evolutiva. Então, temos sido nós a vivermos tão atribulados, tão assoberbados, que não temos percebido que essa causa causal, geratriz de tudo que aí está, é o nosso Pai que nos ama e que aguarda sairmos desse processo de teimosia no ciclo vicioso das experiências reencarnatórias, em que muitas vezes nós nos fixamos. A maioria de nós somos repetidores inveterados das experiências mal-sucedidas do ontem. André Luiz traz-nos à baila nas suas obras, e vamos encontrar lá no livro Os Mensageiros, reflexões que Ismália, esposa de Alfredo, vai fazer em torno da vida do ser humano quando encarnado. O nosso comportamento semelhante aos dos demais, e estamos falando de nós que nos dizemos espiritualistas, daqueles que já tiveram contato com a mensagem de Jesus, aclarada pela doutrina espírita, que temos a consciência de que a vida continua
E muitas vezes estamos nós a repetirmos os mesmos erros, os mesmos equívocos do nosso passado. Então, é a oportunidade que nós temos de estarmos experienciando hoje, nesse momento tão delicado para a humanidade, tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão rico de oportunidades, para que a gente consiga perceber que a divindade está em nós, que o Pai está na nossa intimidade, que precisamos descobri-lo. Quando Jesus fala que o reino de Deus está dentro de vós, essas conquistas que nós precisamos consolidar, desenvolver, aprimorar, dependem de nós. Então, em meio a todas essas experiências que nós estamos vivendo, em meio a esses desafios, diante das lutas, das provações e das expiações, que muitas vezes são frutos gerados, né, plantados no nosso passado, e que Allan Kardec vai trabalhar, trazendo para nós aonde que muitas vezes está o nosso calcanhar de Aquiles, mas ao mesmo tempo aclarando o nosso entendimento para que a gente se dê conta de que muitas situações que estamos vivendo nesse momento estão nas nossas mãos resolvê-las. Muitas vezes fazendo a escolha correta e às vezes avaliando que ante esses equívocos que nós escolhemos, as posturas que adotamos no relacionamento social, no convívio com os nossos familiares, isso tudo está na nossa alçada, fazer esse processo de mudança. Mas a gente precisa primeiro enxergar o problema, verificá-lo, enfrentá-lo e buscar, dentro das nossas possibilidades, a solução desses problemas, que muitas vezes nos afligem e que foram gerados no momento atual da nossa existência. Então, essa força que nos impele, né, esse tropismo, né, que nos chama à luz maior, que é Deus, nós precisamos estarmos aptos e, ao mesmo tempo, dispostos a partirmos para esses enfrentamentos, a fim de que nós consigamos romper essa couraça que muitas vezes nos envolve e muitas vezes cria obstáculos, não é? Em virtude de sentimentos que trazemos muitas vezes de culpa das quedas perpetradas no ontem e que muitas vezes inibem as nossas ações, a nossa vontade de acertarmos o passo. Então, fica aí a nossa singela mensagem para a noite. Pedimos desculpas a vocês pelos atropelos iniciais, onde tivemos aqui dificuldades com as nossas conexões, com tudo aquilo que havíamos programado, mas buscando entender que essa força que rege o universo, que é o nosso Pai Criador, que nos ama profundamente, que está aguardando o nosso despertar e que entende muitas vezes as nossas dificuldades, e que sabe das nossas dificuldades, melhor dizendo, mas que nos ama profundamente e que, conforme diz Jesus, não cai uma folha da árvore sem que o Pai Celestial saiba. Ele sabe das nossas necessidades, das nossas lutas, das nossas dificuldades, mas ainda assim nos ama profundamente. E aguarda o nosso despertar para a realidade da vida, que é uma só, no sentido de que não importa se estamos do lado de cá ou do lado de lá, mas composta de etapas, não é? Em que muitas vezes entramos no cenário terrestre e saímos dele, que saímos dessa condição de repetidores, de equívocos, e sintamos em nós a força que a gente precisa descobrir, que reside na nossa intimidade, e que, exercendo-a, dinamizando-a, nós conseguiremos atingir
a condição dos limpos de coração, que um dia verão a Deus. Agradecemos a vocês pela oportunidade que nos concede, pedimos desculpa pelas nossas limitações e rogamos a Jesus que abençoe a casa de Jerônimo Mendonça, aonde aí temos corações amigos, companheiros que tiveram conosco nas primeiras horas também da nossa casa, Cezinha, Marquinhos e tantos outros amigos, aonde temos a alegria de poder ter convivido com esses companheiros. Então, agradecemos a vocês, muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.